e quero começar por dar as boas-vindas a todos os presentes e agradecer à Helena e à Letícia o terem preparado esta sessão para hoje. A Helena Martinha é professora no Instituto de Educação da Universidade do Minho, na área da matemática. A Letícia está a fazer o seu doutoramento também, sob a orientação da Helena, e vão hoje falar-nos de um projeto que a APM iniciou há Não. já vão contar, há uns anos, desde 2015, não é? A primeira edição foi 2015. Primeira edição, sim. E que elas já vão contar um bocadinho, mas que eu recordo ter-se começado a trabalhar nele no Profmat de Braga, não foi, Helena? Talvez, mas houve uma reunião em Aveiro também. Sim. Quando houve o encontro dos primeiros anos. Exato. E pronto, e como dissemos há bocadinho também, a Paula também esteve ligada a esses inícios, a Isabel também, desde a Universidade de Aveiro também participou, e pronto, e vamos ouvir a Helena e a Letícia, que nos vão falar do Matemáticas na Raia. Ok, vamos partilhar quando eu fizer sinal, mudas também. Oi, não é bem isso. Ora, acho que já está. Já me parei uma praia. Não, aquilo era uma fotografia de Maputo. Não era uma praia qualquer. Ok, então era especial. Ok. Bom, boa tarde a todos, já fomos nos cumprimentando, não é? Apesar de ser assim online, mas pronto. Vamos então falar neste segundo debate, portanto, das matemáticas na Raia, um concurso, um projeto que, como a Lourdes estava a referir, que foi iniciado em 2012, ou seja, a primeira edição foi em 2015, a primeira edição, mas as negociações começaram no ano anterior, em 2014, e pronto, de facto, no Profmat de Braga houve uma primeira conversa com propósitos materiais, depois houve esses encontros e nasceu este projeto que tem durado e, em particular, ainda vai mantendo uma parte do grupo inicial, sobretudo do lado da Galiza, mas que tem sido muito interessante participar. Gostávamos de referir, antes de mais nada, que o facto de estarmos aqui inseridos em dois debates, entre dois debates sobre as aprendizagens essenciais, e que olhar para isto também como mais uma oportunidade do desenvolvimento de certas capacidades matemáticas transversais, portanto, logo à partida, a capacidade de resolução de problemas, a capacidade de comunicação matemática essencialmente escrita, que os alunos, vamos já contar como é que processa, mas os alunos têm que resolver problemas e enviar as suas resoluções. As representações também estão, obviamente, envolvidas e também vão ter oportunidade de ver numa parte que a Letícia vai apresentar mais para diante. Obviamente que quando estamos a falar em resolução de problemas, o raciocínio também tem que estar presente e portanto, temos de facto uma oportunidade em que os alunos vão desenvolvendo essas capacidades e de uma forma dinâmica e muito entusiasta, pelo menos é o que os professores nos têm feito chegar. Outras capacidades também são desenvolvidas, por exemplo, a capacidade de trabalho em grupo, dado que há uma gestão do grupo, e também gostava de referir o desenvolvimento da autonomia das turmas, portanto, porque isto é um trabalho que eles precisam de resolver em grupo-turma.
Bom, isto eram alguns aspectos que gostávamos de referir assim logo à partida, e agora podes avançar, Patrícia, só mais do próximo slide. Bom, a matemática na REI, agora contando um pouco, portanto é uma iniciativa da Associação de Professores de Matemática e da Associação de Professores de Matemática da Galiza, portanto a HPM, que tem decorrido, que iniciou-se, portanto, em 2015, e envolve turmas do 9º ano e da educação secundária obrigatória, que é do 3º ano da educação secundária obrigatória, que é o que corresponde ao 9º ano, com alunos de 14, 15 anos. Portanto, envolve um curso que tem uma prova em que seleciona uma turma de cada um dos países, e o prémio o resultado final é um fim de semana, é um prémio que é um fim de semana com as duas turmas, ou em Portugal ou na Galiza, em que eles têm uma série de atividades, como vão ver mais para diante, na segunda parte daqui da apresentação. Mas em relação, pronto, à participação das turmas, tem que ser, portanto, as turmas resolvem os 5 problemas, portanto, vamos depois mais adiante falar disso também, mas e têm que enviar uma resolução apenas de cada problema. Portanto, a turma toda só envia uma resolução. E isso obriga a uma gestão dos alunos, um trabalho conjunto de equipa em que se tem que coordenar para escolher, de facto, o grupo que vai resolver cada problema, ou se houver mais do que uma resolução, qual a resolução que enviam, dependendo da forma de trabalho de cada grupo. Cada turma tem que participar. Eu penso que, espero não me enganar, Letícia, corrige-me, ou Paula também, penso que era 70% dos alunos que tinham que estar presentes nessa prova. Agora, com o tempo pandémico, reduzimos um pouco a exigência, portanto passou a 50, mas vai retomar o número anterior, porque foi nestes tempos em que é difícil depois coordenar, com muitos alunos a ser retidos, e portanto foi a opção do ano passado, e este ano resolvemos manter. Penso que não me esqueci de nada aqui, podemos avançar. Isto é um gráfico só para mostrar as participações, que nós, como veem, começamos muito timidamente, com 5 turmas em Portugal, não é? Portanto, isto são só as do lado português, que pronto, era sempre, do lado da Galiza tínhamos sempre bastantes mais turmas, não é? Mas começamos de uma forma muito tímida, e estávamos a crescer quando veio a pandemia, não é? Portanto, em 2009 ainda participaram bastantes alunos, porque 2020, mas logo a seguir, no ano seguinte já estávamos com online, os professores estavam muito sobrecarregados, o ano passado foi um ano particularmente complicado de gerir as turmas, e portanto acabou por sentir-se esse decréscimo. Um aspecto curioso nesta participação, que ao longo destes anos temos-nos apercebido, que é o facto de haver determinados professores que participam e normalmente não deixam de participar. Portanto, não quero dizer que participem todos os anos, porque nem todos os anos têm turmas no 9º ano, mas cada vez que têm turmas no 9º ano vão participar, porque temos apercebido, e portanto os próprios professores dizem isso, que não participaram num determinado ano porque não tinham alunos, mas que entretanto participavam. Alguns até convencem colegas, não é, a levar as suas turmas, ou inscrevem as turmas dos colegas. Portanto, temos algumas situações dessas, e portanto isto tem sido um bocadinho passa-palavra, e pronto, entre alunos é mais difícil, porque os alunos são do 9º ano, no ano seguinte já não estão lá, portanto não são os mesmos alunos que se envolvem. Bom, podemos avançar. Em relação à prova, aqui temos algumas imagens de algumas provas dos anos anteriores, não é? Consiste, como eu disse há pouco, em resolver 5 problemas, tem 1h30 para resolver 5 problemas. Esses problemas são de diferentes níveis de dificuldade,
também envolvem temas diferentes e todos eles temos a preocupação de envolver conceitos e temas e processos de resolução que possam ser resolvidos por alunos de nono ano de ambos os países, porque os programas não são exatamente iguais. E, portanto, temos tido esse cuidado, por isso é que a prova também é feita em conjunto. E a própria prova é feita nas duas línguas, portanto, em português e em galego, e os miúdos até gostam de as comparar, não é? Pronto, que às vezes as pessoas depois só imprimem uma, mas pronto, porque é muito papel de facto, e é preferível que os alunos tenham todos a prova do que estar só, por exemplo, uma por grupo ou assim, para a discussão dos problemas. E pronto, um aspecto que eu gostava de voltar a sublinhar que é o facto de ser uma resolução por problema, porque já tivemos necessidade de anular provas porque tinham mais do que uma resolução, e isso é pena, não é? Portanto, envolver o trabalho dos alunos, mas está nos critérios. E só já agora informar que este ano será no dia 21 de Abril, essa primeira prova, e o limite de inscrições, que vamos ver outra vez no fim, é no dia 1 de Abril. Portanto, um dia dos enganos. Assim fica mais fácil de decorar. Podes avançar. Acho que era só também importante, além de terem níveis de dificuldade diferentes, também são sempre de tópicos e temáticas diferentes. Já não sei se isso foi muito realçado, mas normalmente costumamos ter, por exemplo, um problema de lógica, um de álgebra, um de geometria, um de funções, que é para ter a maior diversidade possível de temáticas, também para que os alunos se possam distribuir também de acordo com as temáticas que se sentem mais à vontade, por exemplo, e também para não prevalecer uma temática sobre as outras. Pronto, toda a parte da matemática é importante e tentamos então demonstrar isso mesmo. E tipos de resolução também diferentes, vamos depois também eu vou falar agora sobre termos de organização. Quando fala da organização da prova, portanto, isto são sugestões que nós lançamos, há várias formas de organizar a turma. Uma hipótese é fazer, organizar em grupos, como está ali naquele esquema, portanto, organizar 5 grupos e cada grupo vai resolver um problema diferente, isso é uma hipótese. Uma outra hipótese é ter, por exemplo, alunos definidos e os alunos, determinados alunos, por determinadas características desses alunos, poderem coordenar o trabalho dos diferentes grupos, ir apoiar um grupo que esteja com mais dificuldades ou um problema que seja mais complicado e poderem ir jogando com essas diferentes trabalhos. Também pode ser organizado, como a Letícia estava a dizer, por temas, portanto, nós sabemos que os alunos têm depois apetências diferentes para a geometria ou para outras áreas, e como os problemas têm áreas diferentes, podem ser distribuídos também, e isso é uma decisão entre eles, portanto, eles podem distribuir as pessoas pelos grupos de acordo com essas apetências. Também podem ser distribuídos pelo tipo de problemas, por exemplo, às vezes temos problemas, penso que é um dos que temos a seguir, que era aquele do rosto da tarefa do anterior, que era tipo sudoku, não é? Para encontrar valores, e nós sabemos que há determinados alunos que gostam muito de fazer isso, outros que não têm paciência nenhuma, portanto também podem jogar entre eles essas decisões, mas isso é tudo, era aquilo que eu dizia há bocado, uma autonomia dos alunos, portanto eles é que vão decidindo e vão gerindo essas possibilidades. Também já houve casos de turmas em que os professores discutiam, em que os alunos discutiam a resolução, portanto, iam para o quadro, escreviam e discutiam um problema que se revelou mais complicado, portanto, isso nós vamos tendo estes exemplos também dos ecos que vamos ouvindo dos vários professores. Pronto, e são essas diferentes organizações. Além disso, pronto, é o assumir que
o trabalho é dos alunos, a decisão é deles, o objetivo de fazer o melhor possível também é dos alunos, portanto é uma experiência de deixar que eles coordenem esse trabalho, portanto o professor não está presente, estará um professor, mas não o professor de matemática, e portanto é um trabalho que alguns professores nos costumam dizer, portanto, que nos foram dizendo que foi uma revelação ver os alunos tão dedicados a resolver aquilo e a coordenarem o trabalho e pronto, e não se cansavam e estavam aflitos com o tempo, porque tinham que respeitar o tempo, não é? Portanto, tinham que olhar para as horas para ter a garantia que conseguiam fazer com sucesso. Pronto, as provas este ano também vai acontecer como no ano anterior, portanto, em princípio, poderá ser presencial na sala de aula, e portanto o ideal seria isso, que eles podiam fazer este jogo mais facilmente. Uma outra hipótese é também ser online, e aí, portanto, pronto, também podem formar grupos e nós podemos também criar essas salas, isso depois com coordenação com os professores, conforme as necessidades, como aconteceu o ano passado. E pronto, penso que não me esqueci de nada destas questões. Letícia, passo-te a palavra para entrar na prova propriamente dita. Assim, só também a questão do online, que lá está, o que nós aconselhamos normalmente nesses casos, e até está no regulamento essas sugestões, é que sejam divididos os alunos nas salas simultâneas, por exemplo, para continuarem na mesma dinâmica de grupo, e até incentivá-los, se eles quiserem, a recorrer, por exemplo, ao Word, ou ao Paint, ou ao Excel, o que for, eles podem recorrer a isso, como também podem recorrer a papel e caneta, não há problema nenhum. Podem usar todo o material que tiverem à disposição, seja online, seja presencial, e também ainda referir, de certa forma, os efeitos negativos que o facto de não haver uma resposta de turma pode trazer. Já tivemos situações em que se notava que a resposta era individualizada, ou seja, os alunos foram colocados a resolver os problemas individualmente e depois eventualmente escolhiam a melhor resposta daquele problema em grupo-turma, mas o que temos notado é que quando isso acontece dessa forma, as respostas são sempre um pouco mais pobres do que quando realmente são feitas em grupo, porque quando são feitas em grupo realmente são várias cabeças a pensar, várias pessoas a sugerir formas de responder, e isso é sempre muito mais produtivo do que ser uma resposta individualizada. Não só, Letícia, portanto, quando de facto só uma pessoa, quando eles respondem, nesses casos estavas a dizer que de facto que era, cada aluno respondia a tudo e depois selecionava uma resposta, a melhor resposta, o que acontece é que um aluno fez aquilo como um teste, fez os 5 problemas e portanto não pode ter tempo para resolver, não é execuível em hora e meia resolver aqueles 5 problemas, escrever as resoluções, explicar as resoluções e refletir sobre elas, portanto era muito complicado, não é? Mas só mais uma coisa, que quando estavas a falar me lembrei, quando é online também convém discutir com os alunos o processo de online, porque esta mesma solução que está na imagem de alunos eventualmente estarem a coordenar o trabalho de toda a turma, é possível se o aluno também puder circular pelos grupos, ou seja, por exemplo em Zoom, poderem criar grupos e ser o próprio aluno como gestor da sala ou 1 ou 2 alunos ou 3, ou o que for, mas poderem circular pelos grupos. Está bem? Pronto, não sei se... Ok? Vai, avance. Não, depois não tem... Pronto, avançando então para alguns exemplos de problemas e resoluções, porque também a parte de avaliar as provas, que é um bocado a nossa parte também, tem um pouco que se lhe diga, porque não é só simplesmente ver se a resposta está correta ou incorreta, ou parcialmente correta, ou o que for. Nós também valorizamos muito não só o facto de realmente estar correta, mas também o raciocínio que está lá é explícito ou não. Nós tentamos procurar ter, por exemplo, atribuímos a um certo problema uma determinada cotação, 15, 20 pontos, o que for, e desses pontos há determinados pontos para a resposta efetivamente correta, como também há outros pontos para o facto de realmente estar explícito o raciocínio ou não. Por exemplo, neste problema da prova de 2020, nós obtivemos várias respostas corretas, como por exemplo esta. Realmente a resposta correta a este problema era 1371 selos. No entanto, o facto de dizerem apenas a resposta não chegava para terem uma cotação completa
a este problema. Por exemplo, no caso desta turma, eles colocaram a resposta, foram um bocadinho mais além porque colocaram uma verificação dessa mesma resposta, e isso também foi valorizado, claro, mas ainda assim não foi o suficiente para terem uma cotação completa porque não explicitam como é que chegaram a esta resposta efetivamente. Ou seja, nós olhamos para esta resposta e não percebemos, foi por tentativa e erro, foi por outra estratégia, o que é que eles pensaram para chegar aqui, não conseguimos perceber de maneira nenhuma como é que isso aconteceu. Foi feita a verificação e isso é sempre valorizado, mas falta o como chegaram até aqui, digamos assim. Agora, um outro exemplo em que realmente já atribuímos uma cotação completa, neste caso, porque a resposta é correta, mas também está explícito como é que os alunos foram desenvolvendo o seu raciocínio, foram colocando os passos todos que os levaram àquela resposta, e aqui sim nós consideramos que uma resposta deste género mereceria a cotação completa a este problema, porque é isso mesmo que nós também procuramos nas provas de matemáticas na RAIA, é que os alunos também desenvolvam a sua capacidade de prever as suas ideias, os seus raciocínios e melhorarem possivelmente a sua comunicação escrita na resolução de problemas. E também começarem a valorizar todo esse processo, não só os alunos, mas também os próprios professores que vão participando e que se vão apercebendo o que é que realmente é valorizado ou não, e também acabam por ir incentivando os alunos nesse sentido, o que nós consideramos que é benéfico para todos. Um outro exemplo de um outro problema da mesma prova, de 2020, aqui temos um problema mais relacionado com contagem, com um nível de dificuldade mais baixo ao longo desta prova. Nós tentamos sempre, como já foi referido, ter vários níveis de dificuldade, porque também temos diferentes alunos numa mesma turma e é bom que todos se envolvam. Aqui tínhamos então de contar quantos triângulos existem nesta imagem e poderíamos obter respostas, como por exemplo esta, não é? Simplesmente que são 56 triângulos e tudo bem, a resposta está correta de facto, mas falta a justificação que nós procuramos valorizar. Um outro exemplo temos aqui, apesar dos alunos, mostrar uma tentativa dos alunos de dizer que, pronto, vários alunos fizeram a contagem, todos obtiveram a mesma resposta e, portanto, como deu a todos o mesmo, acaba por validar que a resposta é aquela. Não é propriamente um raciocínio, é uma pequena tentativa, mas não conseguiram chegar àquilo que se pretendia na explicitação da justificação. Depois temos, por exemplo... Não percebi. É uma tentativa de nos convencer, não é uma tentativa... Sim, pronto, mas mostra alguma tentativa de justificar de alguma forma e não apenas deixar lá a resposta. Pelo menos eu vejo as coisas dessa forma. Depois temos aqui uma outra, que aqui já se vê uma tentativa realmente de justificar de alguma forma, embora um bocadinho confusa e não muito clara, mas há uma tentativa de justificar que realmente a contagem foi feita e mais ou menos como é que foi feita, apesar das cores baralharem um bocadinho mais. Aqui nós atribuímos uma cotação ligeiramente maior do que as anteriores, embora ainda não fosse a cotação completa, porque realmente não é uma resposta muito clara. Depois temos aqui sim um exemplo de uma resposta à qual atribuímos uma cotação completa, porque aqui os alunos então foram desenhar à parte os tipos de triângulos que foram encontrando e quantos é que tinham de cada tipo, e realmente chegaram aos 56 triângulos, e nós aqui já assumimos que isto era uma justificação válida e clara e já atribuímos a cotação total. E depois, desengane-se quem acha que neste tipo de problemas só há este tipo de resposta através de representações com desenhos, porque também obtivemos uma resposta igualmente com a cotação completa através da escrita, simplesmente. Ou seja, esta turma foi capaz de explicar através da linguagem verbal o que é que fizeram, o processo todo que fizeram, como é que contaram os triângulos, de uma forma clara, sem recorrer aos desenhos que estaríamos à espera, e obtiveram a resposta correta e a cotação completa por isso mesmo. Um terceiro exemplo, para terminar estes exemplos todos, da prova do ano passado, aqui algo semelhante a um sudoku, mas embora tenha outras vertentes com cálculos à mistura, e em que temos aqui um exemplo de algumas das resoluções que obtivemos que simplesmente tinha
a figura completa com os números que se pretendia e nós atribuímos cotação, como é óbvio, quando estava correto. Houve casos que não tinham os números corretos e aí não atribuímos cotação nenhuma, mas também aqui se procurava algum tipo de justificação, que neste caso em concreto não tínhamos simplesmente os valores e já estava, mas que no caso seguinte já vemos mais qualquer coisa, porque os alunos já se foram dando um bocadinho ao trabalho de explicar como é que foram selecionando. Por exemplo, numa secção em que tínhamos 2 quadrados, em que tinha de dar 6 vezes, puseram aqui as opções que tinham disponíveis e por aí fora. Portanto, já mostra um bocadinho mais de justificação e, portanto, já foi mais contabilizado do que no caso anterior. Pronto, isto foram alguns exemplos então das respostas que fomos obtendo, principalmente nos últimos 2 anos, também para se perceber o que é que realmente é valorizado e o que é que normalmente procuramos para a turma vencedora, digamos assim. Agora deixamos um bocadinho o feedback que os professores também nos foram dando relativamente à atitude dos alunos, relativamente à prova que realizaram. Alguns professores indicam que, apesar de nem todos os alunos conseguirem corresponder à dificuldade de alguns problemas, acabam por gostar da experiência, porque é um trabalho diferente do habitual, estão a trabalhar em grupo, estão a trabalhar com tipos de tarefas que não é muito habitual trabalharem na sala de aula, muitas vezes, e, portanto, a atitude acaba por ser muito positiva. Os alunos costumam se empenhar, seja com o objetivo de chegar ao prémio final, seja pela experiência em si, porque lá está, é uma experiência rica de redução de problemas e de trabalho colaborativo entre os alunos, e que nem sempre é possível fazer-se nas salas de aula, ou nem sempre se faz, pelo menos, e isso acaba também por motivar os alunos e os deixar entusiasmados. Temos aqui também um outro feedback, em que os alunos, pronto, aqui neste caso eles tinham na cabeça o prémio final, que normalmente, tirando estes anos pandémicos, o prémio final é então um fim de semana, seja na Galiza, seja no norte de Portugal, e então os alunos viram aqui uma oportunidade de irem tirar um fim de semana relacionado um bocadinho com uma viagem de finalistas, digamos assim, e então acabou por ser uma motivação para se empenharem na prova desse ano. Agora um bocadinho relativamente ao prémio. Então, é selecionada uma turma vencedora em Portugal, uma turma vencedora na Galiza, e o prémio é uma estadia de fim de semana que vai alternando, normalmente é no último fim de semana de maio, e vai alternando um ano em Tui, outro ano no norte de Portugal. Devido à pandemia, desde 2020 os prémios têm sido um bocadinho diferentes, temos tentado dar a volta à situação. Este ano ainda não garantimos que vai ser este o prémio, porque ainda temos algumas reticências, porque isto implica passar-se uma fronteira e pode ser um bocadinho delicado, e ainda não sabemos como é que será este ano. Esperemos que seja definitivo o retomar da normalidade no próximo ano, e por esperarmos isso, decidimos na mesma trazer um bocadinho o que é que se faz nesse fim de semana, também para que quem está aqui presente possa ter uma ideia do que nós esperamos retomar nos próximos anos. Então, os alunos começam por fazer o único jogo, a única atividade em que temos portugueses contra galegos, que é um bocadinho para quebrarem o gelo, para se irem conectando uns com os outros. Esta é a única prova, digamos assim, em que eles estão um país contra o outro. A partir daqui é sempre todos uns com os outros nas equipas mistas, digamos assim. Depois temos então uma atividade quebra-gelo, em que normalmente os alunos têm de entrar em contacto uns com os outros, por exemplo, os portugueses têm de entrar em contacto com os galegos e vice-versa para recolher, por exemplo, os hobbies que os colegas têm, que refeição é a sua favorita, qual é a sua cor favorita, quantos irmãos têm, por exemplo. Pronto, aqui o objetivo é recolherem o máximo de informação sobre os colegas, para se irem conhecendo e para irem falando uns com os outros e quebrando o gelo, como a atividade indica. Depois o que fazemos é a organização de equipas mistas, ou seja, com equipas que têm alunos portugueses e alunos galegos. Normalmente temos um puzzle que os alunos vão recolher cada um a sua peça e depois têm de procurar quais são os colegas que têm o resto do seu puzzle para verem quais são os colegas que vão ser a sua equipa durante esse fim de semana. Estas equipas são então depois para as atividades que temos planeadas nos fins de semana, que normalmente incluem um roteiro matemático pela cidade,
Temos aqui exemplos tanto na cidade de Tui como em Esposende, por exemplo, do ano 2018, em que se faz um roteiro pela cidade. Nós este ano estamos a pensar, caso o fim de semana não seja possível, estamos a ponderar a hipótese de na mesma fazer com os alunos portugueses, por exemplo, um roteiro matemático em alguma cidade do norte de Portugal. É isso que temos planeado, caso não seja possível o fim de semana. Depois temos aqui outras imagens, dos alunos a fazer atividades, ou seja, no roteiro eles vão enfrentando, é uma espécie de paddy paper, como se chamava há uns anos atrás, em que eles têm de enfrentar atividades para concluir os desafios e passar à fase seguinte, e em que têm de aplicar, obviamente, conceitos matemáticos. Uma curiosidade que eu gosto de dizer, porque foi uma experiência que me marcou da primeira vez que eu fui num fim de semana da Raia, em 2018, é que por vezes os alunos de quem se espera menos são aqueles que se empenham mais. Eu fiquei com um grupo, porque eles vão em grupo, mas há sempre um responsável por cada grupo. E no meu grupo eu tinha, ou seja, eram 5, 6 alunos, já não me recordo. 2 deles eram alunos portugueses que tinham reprovado, que já tinham 18 anos, alunos do 9º ano, portanto, normalmente são alunos que são vistos como problemáticos e que poderiam estar desinteressados, e eram os primeiros a tentar fazer as coisas. Eu tenho na memória um dos alunos que tinha olhado para o desafio que tinham para fazer e que até disse, eu sei que é para fazer o Teorema de Pitágoras, eu só não sei como é que se faz. Portanto, são coisas que ficam marcadas porque às vezes espera-se pouco dos alunos e eles, quando estão realmente motivados e interessados, até mostram coisas que não estamos à espera. Deixa-me Depois temos... Sim. Tu estavas no ano de estágio nesse ano. Sim. Ela não podia ficar com aquele grupo, porque mas ela não quis trocar, quis ficar com ele. Sim, estavam todos preocupados, não é? Porque a pessoa mais nova dos responsáveis ia ficar com o grupo à partida problemático, mas correu tudo bem e eu adorei a experiência, porque lá está, pude ver que quando não se passa para os alunos que não se espera muito deles, eles mostram-nos que realmente são capazes, só precisam de algumas ajudas em coisas que não conseguem. Depois temos ainda a gincana matemática, em que fazemos mais atividades com materiais manipuláveis, na mesma com as equipas mistas, em que os alunos têm de superar os desafios para passar ao desafio seguinte. E depois temos também outras atividades no geral. Aqui estavam a montar as cúpulas de Leonardo, em que os alunos estavam todos juntos a montar com muito entusiasmo. E depois temos, por exemplo, quando o fim de semana é em Tui, temos o hábito de fazer canoagem ao domingo de manhã. Os alunos gostam sempre imenso, porque é uma atividade que não fazem assim tão facilmente e que acabam por adorar porque convivem uns com os outros e brincam e deitam-se à água uns aos outros e costuma correr tudo muito bem. Depois temos aqui algum feedback dos alunos que gostaram muito relativamente ao prémio, claro, gostaram muito, tanto de conhecer a realidade dos alunos galegos, que eles às vezes depois começam a comentar as palavras que são ditas em espanhol e como é que são ditas em galego, e os alunos portugueses costumam gostar muito dessas interações e de conhecer um bocadinho mais dessa realidade, e também as próprias atividades que eles foram fazendo, que são fora do que é habitual eles realizarem, e que acaba por ficar marcado nos alunos, tanto portugueses como espanhóis, e que costuma valer a pena o feedback no final. Eu acho que já disse tudo, convido a participar, quem consegue participar por ter turmas no norte de Portugal, quem não consegue pedimos que passem a palavra. Eu vou aproveitar para colocar no bate-papo o link da APM, onde tem o regulamento e as inscrições que já estão abertas até o dia 1 de abril. Para experimentarem. E estamos abertas a questões, se existirem. Quando dizemos norte de Portugal, é que nos estamos a referir? Estamos a referir toda a região norte, a classificação de região norte. Região norte, porque inicialmente este projeto começou apenas com escolas dos distritos que faziam fronteira com a Galiza, portanto eram escolas do distrito de Viana, de Braga, de Vila Real e de Bragança, não era? Sim. E depois alargou-se a toda a região norte, portanto chega até Aveiro, né? Chega a Aveiro. Chega, apanha a parte apanha norte de Aveiro e Sim, norte de Viseu, não é? Sim. Norte de...
Exatamente. Portanto, é o correspondente Porque à nós região administrativa do Norte. Certo? tínhamos bocados que não envolvia e as escolas estavam ali na fronteira e era muito difícil depois assumir essa quebra. Mas pronto. Alguém quer colocar alguma questão? Eventualmente coisas que Muito ainda. Eu posso colocar uma questão? Sim, Susana, avança. Queria saber se pode ser o mesmo professor e a mesma escola pode participar com mais que uma turma. todas as turmas do 9º ano podem participar. Pode ser o mesmo professor. O professor que vai estar a acompanhar a prova é que não pode ser o professor da turma. Pode ser professor da turma, mas não de matemática. Ou não? Pode, não pode? Sim. Eu achava que sim, mas não estava a certeza. Mas pronto, tem que ser um professor pronto, de outra área ou que não seja da turma, não é? Mas só ao bocado nós estávamos a referir que os professores ficavam espantados e houve uma professora há 2 anos que veio dizer que tinha uma turma complicada e que hesitou muito em escrevê-la, mas que pronto, sabia que seria dificilmente uma turma que se candidataria a um prémio, não é? Mas pela participação, e que depois veio muito orgulhosa a dizer que nunca tinha sentido tanto orgulho na turma, porque a professora que esteve a assistir, que esteve a acompanhar, vinha dizer maravilhas daquela turma. Quem me dera que os meus alunos fossem assim, porque eles estavam todos empenhados. E ela, isto não tem nada a ver com o dia-a-dia, portanto eles de facto estavam empenhados e estavam dedicados. Ela ficou pronto, a dizer que tinha que fazer mais experiências dessas, porque de facto eles não eram tão Queria colocar outra questão. Imaginemos, por exemplo, eu tenho uma turma de 26 e só participariam os 50% ou os 70%. Se ganhasse, iria a turma toda ou só iria aos alunos que participaram? Podem ir todos. Ok. Mas tens perguntas deles que eles poderão colocar? Sim, até porque nós temos tido casos que às vezes, pronto, em particular, pronto, doenças ou uma falta porque por alguma razão que não esteve o aluno, não é? Pronto, não vamos depois estar aqui a filtrar se teve, não esteve. Nós temos a lista dos alunos que de facto estiveram presentes na prova, mas não vamos impedir que a turma esteja, não é? O Tiago tem a palavra pedida, a seguir a Isabel. Tiago. Boa tarde, queria colocar uma questão. Qualquer escola, seja ela pública ou privada, pode participar? Sim. Ok, obrigado. Isabel. Parabéns pelo trabalho, de facto vocês têm crescido imenso e portanto é sempre muito bom ouvir-vos. Algumas questões, por exemplo, quais as repercussões deste trabalho nas práticas pedagógicas dos respectivos professores? Este projeto não é tanto de investigação, mas o que eu quero dizer é que de facto há aqui um imenso manancial para se poder fazer estudos como docentes a mestrados ou doutoramentos, porque eu acho que isto é tão rico que mereceria estudos que nos permitissem ter alguns dados sobre as repercussões disto nas práticas dos professores, as próprias repercussões no desenvolvimento da competência matemática dos alunos. Pronto, e depois as próprias questões da sustentabilidade do próprio projeto e até da eventual extensão a outros públicos, não é? Porque eu acho que a lógica é muito interessante, a ideia está montada e, portanto, talvez fosse de acarinhar um projeto destes, alargando e dilatando a outros públicos. Aqui fica só um exemplo, podia ser. Já tivemos uma vez uma tentativa. Houve uma colega da zona de Porto Alegre que se inscreveu, porque também se considerava da Raia, efetivamente também é da Raia, só que para isso nós precisávamos da parceria dos colegas do outro lado da Raia. E tentámos, ainda chegámos a fazer contacto com a Associação Extremanha de Professores de Matemática, porque a APM, com a Federação das Associações de Professores de Matemática Espanhola, tem várias parcerias e vários trabalhos em conjunto. Chegámos a falar com eles,
mas depois de facto não se chegou a concretizar, mas não quer dizer que numa própria tentativa não se possa concretizar, ou com a Andaluzia e o Algarve, ou o Alentejo, isso não sabemos. Temos aqui, o Tiago voltou a levantar a mão, mas temos aqui também uma pergunta no bate-papo que diz: qual o procedimento após a resolução dos problemas? Isso está tudo explicado depois no regulamento, mas de qualquer maneira podem ficar já também com uma resposta. Vou só dar a palavra ao Tiago, porque assim vocês depois aproveitam e respondem às duas questões, está bem? Tiago. Obrigado. Uma questão que eu não sei se ficou respondida na apresentação, ou seja, a prova acontece no 9º ano, certo? Porquê não noutros anos, se nunca passou pela cabeça alargar esta prova a outros anos de escolaridade? Eu digo isto, eu este ano não tenho 9º, mas tenho uma turma de 7º que tem alguns alunos que adorariam alinhar neste tipo de atividades e neste tipo de pensamentos. Ela, por exemplo, ao trabalhar as raízes, já tinha alunos a fazerem raciocínios quase de 10º. Mas acho que era uma atividade interessante. Mas porquê o 9º? Pergunta bem, porque, Lourdes, eu não sei, pronto, acho que a proposta veio logo por ser o final do básico. Eu acho que foi por aí, pronto, mas a proposta, eu quando entrei já estava no 9º, não é? Portanto... Sim, a proposta foi-nos colocada, esta proposta foi-nos colocada pela Associação Galega, porque realmente tinham muita vontade, tivemos outras experiências até de colaborações pontuais, mas tinham muita vontade de ter uma atividade permanente connosco. E eles faziam já atividades a este nível, e foi uma questão de alargar. Portanto, penso que tem a ver com o facto de serem anos terminais de determinados ciclos. Eu penso que até o 3º ESO, não sei se coincide exatamente com o nosso 9º ano. Corresponde. É o 4º ESO, mas é 14, 15 anos os miúdos. Pois. Foi um bocadinho nessa, por isso. Os programas é que não são exatamente iguais, por isso temos... E quem diz o 3º ciclo, o secundário também era merecedor, porque depois acabamos por ter um ciclo de 3 anos que fica, infelizmente, não é muito focado para o exame, e estas atividades acabam de passar um bocadinho à margem, e acho que os alunos ganhariam muito. Era interessante alargar. O problema é que isto é uma organização que pode... Claro, eu percebo. Começou a entrar no esquema, portanto já não posso dizer que nos dê assim um trabalho excessivo, portanto... Sim, claro, eu percebo. Já estamos, e eu agora até tenho aqui a mão direita da Letícia que faz tudo antes de eu abrir a boca, portanto já está, nem precisamos muito de reunir, mas de qualquer forma já foi um trabalho montado. Por exemplo, estava-me a lembrar um bocado quando se falou, quando a Letícia estava a falar do roteiro. Nós chamamos roteiro, eu acho que o nascimento do nome roteiro também foi por causa da ligação com a Galiza, já não me lembro. Paula, tu é capaz de te lembrar que a Paula teve o primeiro ano em que existia um roteiro, que foi aqui em Braga, e fui eu a responsável pelo roteiro. No de Braga foi até ao Bom Jesus. Para quem conhece o Bom Jesus, tem uns certos escadores, portanto fizemos um pouco a conhecer a cidade, mas no monumento. Então fizeram um pouco isso, o tal de medir algumas coisas, fazer contagens, e eu tinha feito um trabalho na universidade, quando andei a estudar, sobre o Bom Jesus, ligado também à matemática, então aproveitei isso e fizemos um pouco um roteiro e um pad e paper. E os espanhóis no ano seguinte gostaram da ideia e replicaram também em Espanha. Portanto, em Espanha tem sido sempre o mesmo roteiro, em Portugal é que temos feito porque não tem sido estável o local de fins de semana. Porque esta prova acaba por ter uma vantagem face a outras, uma grande vantagem que eu acabo por distinguir é o facto de eles poderem trabalhar em grupo e responderem pela turma, não é que faça outras provas, não é que existem, que acaba por ser individual, no formato de teste, que nós conhecemos, folhas múltiplas, pontualmente raciocínios. Isto acaba por ter uma grande vantagem. Uma das preocupações que tivemos desde o início e que partilhamos, que os colegas galegos partilharam connosco e que nós imediatamente nos sentimos na mesma onda, era evitar que este fosse um
concurso, digamos, que fomentasse muito a competitividade, que fosse um concurso, mas que fosse um concurso que favorecesse a entreajuda e a partilha e a solidariedade. Por isso, uma coisa que a Letícia disse, que havia uma única atividade em que eram portugueses contra galegos, nunca, isso era uma coisa de facto que depois quisemos logo desmontar, que era para não ser nunca um grupo contra o outro, uma turma contra a outra, mas sempre grupos misturados, grupos mistos. E outra coisa também muito interessante, que eu não sei se chegaram a dizer, mas eu pelo menos posso me ter distraído, é que depois, durante este fim de semana, o que é que se ganha neste fim de semana? Não? Quais são os prémios? Portanto, o fim de semana em si já é um prémio, mas depois eles fazem muitas atividades e muitas provas durante o fim de semana, e então praticamente todos saem de lá com prémios, porque se permeia uma data de coisas, desde fotografias, concursos de fotografias, até, não sei, falem vocês que se lembram melhor disso. Sim, cada grupo, como a Letícia disse, os grupos são mistos, não é? Portanto, portugueses e galegos. E depois os grupos fazem uma série de atividades, que é a gincana, o pad paper, o roteiro matemático, fazem uma série de atividades e entregam os resultados dessa atividade. E depois tudo isso é pontuado pela equipa, pelos 2 colegas galegos ou por nós as duas, e depois é atribuída uma cotação a cada grupo. Pronto, eles depois recebem um prémio, esse prémio. Depois também há o da fotografia. E eu não sei se havia mais, este tem variado aos poucos, não lembras-te mais algum? Sim, eu lembro-me, sei lá, do prémio do aluno, ou da equipa que mais simpática, ou que mais ajudou, ou que mais não sei o quê. Depois também havia para os professores que apoiavam. Eu sei que foi o ano exatamente em Braga que eu estive na distribuição dos prémios. Eu já não sei se foi no ano. Eles levam também a t-shirt, não sei se ainda se mantém. Sim, tem a t-shirt. As t-shirts também eram um bom prémio. Coisas, sim. Quer dizer, foi muito, achei muito, muito interessante, estavam todos a ganhar prémios, todos contentes. A t-shirt facilita porque eles andam a circular pela cidade, nós vemos-los facilmente, não é? Mas além disso, ao bocadinho estavam a falar já não sei o que dizer, depois lembro. Olha, o que é que fazem depois da resolução de problemas, da resolução dos problemas? Eu queria só ainda responder a uma parte da questão do Tiago, porque, apesar de não haver pelo menos este concurso em específico para outros anos, nós incentivamos, ainda por cima agora já estão as provas dos anos anteriores no site da APM, incentivamos a qualquer professor que queira pegar naquelas provas e se vir que é possível os seus alunos resolverem por causa das temáticas que lá estão, porque, por exemplo, se for 7º ano pode haver um ou outro que eles ainda não consigam, não é? Depende. Mas incentivamos todos os professores a pegar nas provas e de forma individual, digamos assim, aplicar isso com as suas turmas e incentivá-los a resolver também, sem um prémio, pelo menos estipulado por nós. O professor também pode estipular um prémio, se achar melhor, mas há sempre essa oportunidade. Não havendo algo organizado nesse sentido, os professores estão sempre livres de reutilizar aquelas provas e fazer nas suas turmas. E a nível de escola também pode ser, não é? Sim, ou a nível de escola, por exemplo. Em relação à pergunta do Tiago, que há um bocadinho, o procedimento após a resolução de problemas, eu não sei se percebi bem qual era a questão, mas... Essa não é do Tiago, é da Inês. Está bem. Era da Inês? Está bem, está bem escrito, não é? Está bem. Quando é Inês Bernardo, quando resolvem os problemas, portanto, enviam-nos a resolução, portanto, normalmente, no primeiro ano enviam para a APM, depois tive que ir lá buscar aqueles envelopes todos, não é? mas agora enviam diretamente aqui para o Universidade de Minho e depois nós temos que avaliar as provas e pronto, enviamos os resultados. Normalmente também, no início não fazíamos isso, mas agora temos feito é enviar também ao professor as resoluções.
dos problemas, para se quiserem discutir com a turma, depois, posteriormente, poderem fazê-lo, ou anos seguintes. Pronto, era isso, Inês, que referias, ou não, mas pronto. Sim, é isso, era isso. Em relação às proporções na prática dos professores, Isabel? A Isabel já não está, mas Isabel já não diz está. para nós. É difícil sabermos porque o contacto com os professores é relativamente reduzido, não é? Até onde há mais contacto é no próprio fim de semana, os professores que vão acompanhar as turmas. E aí sentimos alguma diferença, sentimos que os professores, pronto, por vezes comentam mesmo, eu tenho que fazer mais destas coisas com os meus alunos, afinal eles, pronto, e nota-se que também se entusiasmam com isso. Agora, pronto, uma pessoa quando está a lembrar assim, de repente estou-me a lembrar de um ou outro que comentou isso, não é? Mas não é, não posso generalizar, não foi uma investigação, obviamente, foi uma impressão. Mas pronto, não sei se há mais questões. Eu há bocadinho ia dizer que a seleção, além daquelas provas todas, uma que a Letícia mostrou ali as fotografias em que eles estavam com os postais, um puzzle. Esses puzzles são de facto, nasceram também em Braga, não é, Paula? Com a criação. Exatamente. E com postais da cidade de Braga, lembro-me de cortar os postais. Marcamos os grupos, fixamos depois a montagem de postais. No fundo foi pegar em postais, que era uma forma, isto normalmente nasce numa das edições nasce uma ideia e depois quando funciona bem vamos mantê-la, não é? Por isso essa manteve-se. Tínhamos os postais, recortávamos os postais no número de peças que queríamos que os grupos constituíssem, não é? Portanto, havia grupos de 5, grupos de 4, portanto, dependendo do número de grupos que queríamos fazer no ano e do número de alunos das turmas, e de forma a que cada equipa tivesse alunos das duas nacionalidades. E depois íamos pedir aos alunos, misturávamos aquilo tudo, e depois os alunos tiravam peças e tinham que encontrar o postal respectivo. Agora, o que nós tínhamos o cuidado é ter um saco para a turma galega e um saco para a turma portuguesa, de forma a que tivesse as peças dos dois puzzles misturadas, ou seja, metade dos puzzles num saco e outra metade no outro, para garantir que ficavam grupos mistos. E pronto, eles depois tinham que se encontrar e tinham que montar o puzzle e procurar os colegas de grupo, e era, pronto, um primeiro contacto para formarem os grupos. Que há alguma resistência dos miúdos em misturar-se, por exemplo, nas refeições, depois a tendência é ficar uma turma dos galegos, outra turma dos portugueses, tem alguma resistência, apesar das idades, portanto, tem que ser um esforço nosso a tentar que eles se envolvam uns com os outros também, não só nas atividades, mas também nos outros momentos. Mas pronto, não sei se é geracional, eu acho que a geração não era assim. Estou a olhar para a hora, que está quase a chegar ao fim, tempo deste debate. Quero agradecer muito a participação e o interesse de todos e a colaboração da Letícia e da Helena. Nós este ano procuramos, em torno do novo programa do ensino básico, vamos intercalando questões que têm a ver com o programa e com atitudes e capacidades matemáticas nele envolvidos, com sessões como a de hoje, que é de alguma forma a partilha de projetos em que a APM está envolvida e que também se relacionam, como a Helena disse no início, com essas capacidades matemáticas que queremos desenvolver. De hoje a 15 vamos ter a Ana Paula Canavarro a falar em mais alguns dos princípios das aprendizagens essenciais e as inscrições ainda estão abertas, são habitualmente fechadas, quer dizer, são fechadas 48 horas antes do início da sessão. Nós às vezes achamos mais um bocadinho, fechamos quase só no dia, mas teremos então 2 a 15 dias essa oportunidade
E mais uma vez, Letícia, Helena, muito obrigada. Vou parar a gravação, que vai ficar disponível também daqui a 15 dias para quem a queira ver. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada.